Então, rever um pouquinho dos conceitos ali, rever um pouquinho do conteúdo e tentar fazer uma prática para ver o que a gente relembra, né? O que a gente ainda lembra e utilizar. Então, quero utilizar aqui esse aplicativo que o professor Wagner fez, esse aplicativo web. Colei o link no chat aqui da reunião. Para quem está no vídeo, vendo a gravação, vai ser um pouquinho mais difícil de ver o link, né? Um link meio comprido. Eu vou colocar aqui só para quem estiver vendo a gravação conseguir copiar depois, tá? Mas eu vou usar então essa calculadora aqui que vai nos ajudar bastante na hora de fazer os cálculos de rede, os cálculos de sub-rede, né? Definir as redes para meus hosts. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe aqui uma problemática, né? Então, eu tenho uma rede e eu tenho que dividir essa rede em sub-redes. Então, vou ter um NetID, né? Vou ter uma rede principal. E eu quero definir o NetID e o broadcast de cada rede. Então, a gente já começa por aí, né? O que é NetID e o que é broadcast? Então, NetID, no seu conceito, ele é o ID, né? Identificação, esse ID vem de identification, e net, rede. Né? Então, é o meu identificador de rede. NetID nada mais é do que o primeiro IP, né? O IP mais baixo que eu consigo fazer dentro daquela rede, né? O menor. E ele é o nome da rede. Então, ele não pode ser utilizado em nenhum host nessa rede. Não pode ser colocado, não pode ser configurado em nenhuma interface de rede. E o broadcast, né, é o inverso do NetID, ou seja, ele é o maior da rede. Então, sendo o maior da rede, ele representa todos os equipamentos que estão naquela rede. Quando eu lanço um pacote de rede, quando eu lanço algum pacote para o endereço de broadcast, todas as máquinas da rede vão aceitar esse pacote como se fossem para ela. Né? Então, o broadcast tem essa função, né? Representar todas as máquinas ao mesmo tempo. E ele é o maior IP da rede, né? O último IP possível dentro de uma rede. Então, conforme nessa definição, eu tenho que definir NetID e broadcast conforme o número de hosts solicitados, ou seja, o que significa número de hosts? Quantos IPs eu vou conseguir pôr dentro daquela subrede. Então, na minha atividade aqui, eu quero o seguinte, eu quero 4 subredes, né? Então, A1, A2, A3, A4. Uma com 100 hosts, uma com 50, uma com 30 e uma com 10. Então, assim, isso aqui tudo é uma sequência, então eu quero subredes, ou seja, eu vou ter que definir um NetID principal, né, uma máscara de rede, um nome de rede principal, e dele derivar, então tirar todos essas subredes aqui. Aí eu vejo assim, para esse número de equipamentos de rede, né, então eu tenho aqui ó, 100, com mais 50, 150, com mais 30, 180, com mais 10, 190. Então aqui, eu vou dar uns Enter aqui, parei que meu mouse estava no lugar errado. Vou dar um Enter aqui. Então, eu preciso de, que eu calculei ali, 180, 190 IPs. Né? Preciso de 190 IPs. Aí, eu vou lembrar das minhas classes de rede, as classes de rede padrão. Né? Então, as minhas classes de rede, eu tenho a classe A, a classe B e a classe C. Né? Lembram disso, né? Então, eu tenho ali minhas 3 classes. Opa, falta um L, né? Classe A, classe B, classe C. Aí, quando eu vou colocar ali os IPs, né, padrões de cada classe, aqui eu teria o 10.0.0.0 barra 8, opa, barra 8. Na B eu teria 172.16.00/16. E na C, o 192.168.00/24. Então, essas que são minhas 3 classes. Então, vejam que
eu li aqui o quantos hosts eu preciso de 190, e aí eu vou definir qual rede, de qual sub-rede eu posso começar a trabalhar, né? Então, primeira coisa é saber quantos hosts ao total eu preciso. Depois eu vou ver de qual classe eu vou trabalhar. O que significa esse barra, né? O barra significa o quantos bits estão trancados no NetID, né? Quantos bits eu tenho reservados para NetID. O que eu consigo saber aqui, né? Então, que toda IP, toda rede, né? Todo IP de rede, então aqui, ó, todo IP tem 32 bits, né? Isso é definição, né? Então, todo IP tem 32 bits enfileirados. E aqui eu estou dizendo, vou começar de baixo para cima para ser mais fácil meu cálculo. Barra 24 significa que eu tenho 24 bits reservados para máscara, né? Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits reservados para host, né? Então, olha só, esse barra 24 no final significa 8 mais 8, 16, mais 8, 24 bits uns e 8 bits zeros. Esses bits zeros, quando ele é zero, significa que ele está livre, né, para ser utilizado como endereços de máquina, de host, e são eles que permitem, então, que eu enderece, né, minhas máquinas, fazendo combinações entre zeros e uns ali, né, possíveis. Então, quando eu tenho 8 bits aí, né, zero, quantas combinações eu consigo fazer? Então, para mim ter esse número aí, né, já que eu tenho 8 bits aí, o que seria o ideal? O ideal é que eu posso colocar aqui, vou colocar na minha calculadora, então, né? Então, eu tenho aqui por host, não, vou botar aqui por subrede, né? Então, já que eu tenho uma subrede aqui, uma classe C padrão, eu vou colocar aqui minha classe, minha rede 192.168.0.0 e a máscara e a barra 24 já está aqui, né? Então, eu vou processar um cálculo, vou botar aqui uma subrede, só para mim ver o que acontece, eu quero uma subrede só. Vou processar o cálculo. E aí, o que ele vai me dizer? Ó? Ele me diz que o endereço é o 00, né? Eu tenho ele ali. Minha máscara é a 255, 255, 2550, que quando tudo é 1 e eu transformo de binário para decimal, vai dar 255, né? 255, 255, 255. E o zero no final. Né? Então, isso que eu tenho que estar meio que lembrando daquela conversão binário decimal. E aí ele me diz aqui embaixo que eu tenho valores que vão, ó, minha gama de IPs válidos, que vão do 1 até o 254. Né? Então, consigo colocar dentro dessa rede IPs que vão do 1 até o 254. Significa que consigo colocar 254 máquinas dentro dessa rede classe C, tá? Por causa dessa máscara, tá? Por causa desses 8 bits uns aqui no final. Então, eu posso usar a calculadora aqui, né, para fazer isso, para ela me dizer esse cara. Assim como eu poderia ver assim, ó, quantos bits zeros eu tenho? Eu tenho 8 bits zeros. Então, eu poderia pegar uma calculadora normal, tá? Ou fazer na mão, tá? Nada impede de eu fazer na mão. Pegar uma calculadora normal e fazer... deixa eu ver aqui onde é que tá. Acho que vai ter que ser uma calculadora científica. Científica aqui, ó. Para mim poder dizer os dois índices, ó, x, y. Então, vou fazer 2 elevado a 8. Então, vou fazer 2 elevado a 8. Por que 8? Porque eu tenho 8 bits. Tá? Então, 2 na 8, quanto é? Olha lá, ó, 256. Tá? Então, sempre eu vou pegar o número de bits zeros e vou elevar 2 nesse valor. Então, 2 na 8 deu 256. E aí vem a pergunta, tá, professor, mas ali do lado, o senhor olhou e vai do 1 ao 254, que são 254, não são 256, né? Tem 2 a mais aqui. Esses 2 a mais, na verdade, são o NetID e o Broadcast, que eu não posso utilizar. Então, ele dá 256, né, 256,
mas o 0 eu não posso usar, o 255 eu não posso usar, que é o maior e o menor, e aí vai sobrar para mim do 1 até o 254, ou seja, eu vou ter no máximo 254 IPs nessa rede, tá? Então aí eu consigo ter essa noção. Já na classe B, olha só, minha máscara é 16, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que eu botei um a mais aqui, né? Ó, tinha um a mais ali. Então, olha só. Então, ali, ó, eu tenho 8 bits 1, 16 bits 1, barra 16. E tenho 16 bits 0, né? 16 bits 0. Só ver o que aconteceu aqui. Tá. 16 bits zeros. Isso significa que se eu colocar aqui na minha calculadora, né? Ali o meu 172 1600 barra 16, né? Uma subrede, vou processar aqui. Ele me dá ali, ó, meu endereço 17216, minha máscara é 255.255, meu broadcast é 172.16.255.255. E o meu intervalo, olha só, vai de 01 até 255.254, né? E aí a pergunta é, tá, mas quantas máquinas cabem, quantas combinações cabem aí, né? Aí tá aqui embaixo, ó, total por subrede, 65.534 hosts. Então, enquanto aqui eu tinha 254, aqui eu tenho 65.534 hosts. Então, uma rede bem maior, uma classe B. E a minha classe A? Bom, a minha classe A, então, como são só 8 bits uns, né? Eu vou ter ali... Ah, desculpa, pulei, né? 65.000, 16 bits zeros. Então, aqui eu poderia fazer na calculadora científica ali, né? Fazer também o meu cálculo mágico, que vai ser o 2 elevado a 16, que vai ser igual, aí, ó, sempre 2 a mais, né? 65.536. Então, o que é esse 2 na 16? É o 2, que é o binário, né? Elevado nos 16 zeros disponíveis. Então, eu fiquei ali com 65.000 hosts. E o 8 é a mesma coisa, né? O classe A. Então, eu vou ter uma máscara. 1, 2, 3. Opa! 2, 3. Eu tenho uma máscara aí que é 8 bits uns, né? Conforme mostra a máscara. E o resto tudo zero, né? Aí, se eu botar lá na minha calculadora, o 10.000 num barra 8, eu vou ter uma rede 10.000 com um broadcast 10.255.255.255. E aí, com isso, eu consigo IPs que vão do 10.001 até o 10.255.255.254. Somando aí, olha só, 16.777.214. É host que não acaba mais, né? É equipamento que não acaba mais para nós colocarmos aí dentro de uma rede. Tá? Então, muito host. Certo? Então, isso é ABC. Então, a classe A, classe B, classe C. E aqui, para minha atividade, eu vou ter que escolher uma delas para começar. Então, como eu preciso de 190 hosts, 190 IPs, eu sempre vou de baixo para cima, né, para pegar a menor. Então, 254 supre minha necessidade de 190. Então, eu vou começar todo o meu cálculo a partir desse cara, né, a partir do 92.6800, porque ele supre minha necessidade. Então, vou pegar aqui, ó, subrede com 100 hosts. Preciso de 100 hosts. Bora, vamos lá. Ó, aqui eu tenho meu cálculo por hosts, né? Então, vou definir aqui, ó, quantos hosts. Então, primeiro, a minha rede. Minha rede é 192.168.0.0, né? Padrãozinha classe C, 192.168.0.0. E eu preciso de 100 hosts. Olha só, então, vou botar ali, ó, 100 hosts.
Então, 92800, preciso de 100 hosts, vou calcular aqui. Vou deixar ele calcular para mim. Quando ele calcula para mim, aí ele me disse aqui, ó, endereço da rede. Primeira rede sempre vai ter o NetID igual ao 192.168.0.0. Sempre vai ser igual ao primeiro. Ah, e não pegou para mim ali. Deixa eu ver se vai agora. Teve jeito. Copiar mesmo na mão. Então, 192.168.0.0. Broadcast, quem é o broadcast? Broadcast ele me dá aqui, ó, endereço de broadcast. 92.168.127. Deixa eu dar um espacinho aqui só para melhorar. E aí a máscara em decimal. O que é a máscara em decimal? Olha só, 255, 255, 255, 128 no final. Né? Então, o que significa isso? Significa que ele usou um bit, ó, virou um barra 25 a minha máscara para caber 100 hosts. Então, ele usou um dos bits, era 24, ele virou uma máscara 25, então ele usou um bit para conseguir fazer essa redução, né, do número de hosts de 254 para 126, né, 127 hosts. Então, aqui ó, vai do 1 até o 126, total de hosts, né, por subrede é de 126. Então, o meu broadcast eu defini ali, e minha máscara, ele me trouxe aqui também minha máscara 255. E aqui no meu NetID, todo NetID a gente sempre deve pôr a máscara, né? Então, o meu NetID é 192.168.0/25. Qual a ideia? A ideia, então, para mim criar a próxima subrede, sempre dar uma sequência, aproveitar ao máximo meus bits, eu vou dar continuidade na rede anterior. Então, essa rede foi da 192.168.0.0 até 192.168.0.127. A próxima rede vai ser sempre um a mais do que o broadcast anterior. Então, é só somar um no final. Então, esse NetID aqui vai ser 192.168.0.128. Ó. Ah, por que 128? É um a mais que o broadcast anterior. 128. Nessa calculadora aqui, ele já me mostra, ó, próxima subrede, 192.168.0.128, que nada mais é do que um a mais que aquele cara ali. Se eu clicar aqui, ele já preenche para mim lá o meu cálculo por host com o IP certo. E aí eu vou dizer quantos eu preciso. Agora eu preciso de 50. Então, eu vou pôr 50 lá. Processar o cálculo. Então, botei 50, processei. E ele disse, ó, essa rede vai do 128, que a gente já conhece. Essa aqui vai ter a máscara barra 26. Então, vou botar já ali, ó, a minha máscara barra 26. O que significa? O original era barra 24 bits. Esse cara aqui usou um desses bits aqui para fazer o 128. E a segunda subrede aqui botou um também aqui para fechar os 50 hosts. Então, ficou mais ou menos assim a máscara dessa segunda rede. Tá? Vou voltar para o original. Então, ficou 26. O broadcast dele ficou 192.168.0.191, né? 191, conforme diz aqui, o broadcast 191. E a máscara em decimal, então, ficou 192 no final, os dois primeiros bits como 192. Opa! Deixa eu colar direitinho. 192. Ó, então mudou aqui, ó. As máscaras estão mudando no final. A barra 24 era 0 no final. Essa aqui virou 192, ou seja, a máscara está crescendo. Cada vez que a máscara cresce, diminui o número de hosts. 30 hosts. Eu vou dar sequência. Ó. Esse aqui acabou em 191. O próximo vai acabar em 192. Sempre um a mais. Ó. Vai ser 192. Tá? Barra 30. Então, na minha calculadora aqui, ele já fez isso para mim, do 191 para 192. Vou clicar aqui no 192 e ele vai começar de novo. Então, 92.108.0.192. Quantos hosts? Agora eu quero 30 hosts. Então, vou tirar o 50 aqui, vou botar o 30. Vou processar o cálculo. E aí ele me diz aqui, ó, barra 27 agora.
né? Então, a barra continua crescendo. Barra 27. Né? Então, aqui, barra 27. Broadcast. Então, como eu quero 30 hosts ali, mais ou menos, ele fez uma rede próxima a isso. Uma rede que suporta ali os 30 hosts, exatamente. Que vai ter como broadcast esse cara aqui, ó. O 223. Então, se nós olharmos esse valor de broadcast aqui mais de perto, ó, de 192 até o 223, se nós virmos a diferença que tem aqui entre eles, vai dar os 30 hosts, né? Vai dar 32, na verdade, 31. Tá? Então, do 192 ao 223. Se fizer um menos o outro, vai dar 31. Mas esse aqui é o broadcast o maior possível. Então, esse aqui eu não posso usar em nenhuma máquina. Esse aqui eu não posso usar em nenhuma máquina. E eu vou ficar com 30 valores entre esses dois. E minha máscara no formato decimal. Agora ela cresce mais um pouco e ela fica 224 aqui no final. Tá? E ela vai subindo. Então, é sempre essa sequência. Eu vou colocando sempre a sequência conforme eu preciso. Em redes pequenas, a gente consegue mais ou menos ver assim, ó. 100 hosts. Na tabela, né, no binário, no 2 elevado a alguma coisa, eu não consigo 100. Né? Os valores de 2 elevado vai ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? Então, sempre múltiplos. Então, eu consigo 128. Então, 0 mais 128, próxima rede. Né? Então, eu sempre vou testando assim. Para fazer 50 hosts. Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 seria o próximo. Então, 128 mais 64, eu vou a 192. Vou para a próxima rede. Então, eu posso mais ou menos somar o número de hosts que eu preciso, né? O número de hosts que caiba na tabela. Mas não é muito indicado. Eu vou seguir usando aqui meu aplicativo. Então, aqui ele diz que a minha próxima rede é sempre um a mais, né? Então, vou sair aqui para o 224, vai ser a minha próxima rede. Aí aqui eu já uso no meu software, né, o 224, e digo o número de hosts. Agora eu quero 10 hosts. 10 hosts. Vou calcular. Para esses meus 10 hosts aqui, então, o que que eu tenho? Minha máscara de subrede agora cresceu mais ainda. Né? Ela virou 240 aqui no final. Minha máscara no formato ali, seed, é barra 28. Também está crescendo, né? Quanto mais cresce a máscara, menos hosts eu consigo. E o meu broadcast ficou em 239. 239, tá? Ou seja, com o uso do aplicativo aqui, com o uso da calculadora online aqui, né? Eu consigo fazer esses cálculos todos. Consigo gerar, descobrir a próxima rede. Né? Então, facilita bastante na hora de fazer esses cálculos. Claro que eu poderia fazer esses cálculos todos na mão, mas é mais difícil. Né? Então, existem várias ferramentas, N ferramentas aí na web, na internet. Eu resolvi usar essa aqui do nosso colega, professor de vocês, né, Wagner, que ajuda bastante. O que eu queria mostrar também, agora vou pular uma das atividades aqui que eu vou deixar para vocês fazer. E aqui eu tenho outro problema, então, ó, definir o NetID dos IPs abaixo, que é muito comum. O que acontece bastante? Acontece bastante de eu chegar numa máquina, dar lá um ipconfig/all, né, um ipconfig para descobrir o IP dela. E aí descobri, esse aqui é o IP da máquina. Mas daí eu quero saber assim, tá, mas com esse IP e essa máscara, quem é a NetID? Quem é o broadcast? Quais máquinas fazem parte dessa rede? Né? Então, definir os requisitos da rede, os parâmetros da rede, sendo que eu só tenho um IP e uma máscara. Né? Então, para mim, esse é um dos pontos mais difíceis que tem, assim, quando a gente se depara com uma máscara quebrada, né? Uma máscara de subrede com um IP aleatório ali no meio dessa rede. Então, usando o aplicativo aqui, eu vou definir aqui, acho que por máscara ele me mostra direitinho aqui.
por máscara. Então, eu vou dizer aqui, ó. Opa, o meu IP é um 9268.10.254. Opa, deixa eu tirar esse A aqui da frente que vai dar problema. E a minha máscara é uma barra 26. Então, barra 26. Então, meu IP, minha máscara. Vou calcular e ele vai me dizer, ó, para esse IP aqui, com essa máscara, o NetID dessa rede é 92.810.192. Ó, 192 no final, ou seja, esse é o NetID, eu não posso usar para nenhuma máquina. E o endereço de broadcast, ou seja, o maior possível, vai ser esse aqui. Né? Então, tem ali meu endereço de broadcast. E o que pede é a máscara em decimal. Então, minha máscara em decimal tá ali. Né? Então, aqui eu consigo tirar os dados. Então, o que mais eu consigo saber aqui? Ó, 1/26. Eu sei que no 1/26 eu consigo 62 hosts. Então, eu sei que essa rede aqui, esse barra 26, nessa rede que está essa máquina aqui, nesse IP que eu recebi de início, eu consigo pôr no máximo 62 hosts. Né? No máximo 62 equipamentos. E quem seria o gateway dessa rede, né? Normalmente. Normalmente o gateway aí seria o primeiro IP da rede. Então, se o NetID é 192, eu posso dizer aqui que o gateway dela, né? O gateway dessa rede vai ser sempre um a mais que o NetID. Vai ser 193. Né? Então, esse cara aqui seria o gateway, ó. Sempre um a mais que o NetID, primeiro da rede. Tá? Então, é comum se utilizar, né, por padrão, por definição, o gateway como primeiro IP da rede ou o último IP da rede. Né? Se fosse usar o último, seria o 254 aqui, né? Mas eu vou usar o primeiro aqui com vocês. Né? Então, como eu faço para resolver o segundo? Vou de novo aqui na calculadora, vou vir aqui, processar o cálculo, vou colocar ali. Então, vou ir fazendo aos poucos para ir resolvendo. Né? Então, só colocar o IP ali, o IP, a máscara, e ele vai me dizer. Né? Vai me dizer quem é o, o NetID, quem é o broadcast, quem é a máscara em decimal, que no equipamento eu sempre configuro assim a máscara, né? Sempre configuro ela do formato decimal. Então, às vezes, eu recebo 1/26 na documentação, mas na hora de configurar a interface eu vou ter que colocar um 255, 255, alguma coisa. Né? Então, eu tenho esse problema, assim, geralmente. Né? Então, ali já me diz quantos eu preciso, quantos sei. E a gente vai fazendo. Vou fazer mais uma aqui. Vou fazer essa segunda aqui, então, ó. Então, vou pegar aqui esse P aqui, ó. 130,48, final 48. A máscara é um 19, ó. Essa máscara aqui é uma máscara grande. 19, vou processar. E ele me diz, ó. Nessa rede aqui, ó, 130,48, meu endereço de rede, meu NetID, ó, ele é 128.0. Então mudou ali ó, o terceiro octeto, 128.0. Né? Continua sendo barra 19, né? Meu broadcast vai ser aqui, ó, o maior possível. Ele já está me dando ali o endereço, né? Meu broadcast. Minha máscara, ó, agora ela é 0 no final, mas ela mudou aqui, ó, ela tem uma variação ali no terceiro octeto, né? Variação terceira, que tinha uma variação no último octeto. E o gateway dessa rede, opa, e o gateway vai ser geralmente um a mais que o NetID. Né? Então, o gateway dessa rede seria o final 1, né? Um a mais que o NetID. Então, se o NetID é 128.0, isso aqui vai ser o 128.1. Tranquilo, pessoal? Bom, parei a gravação.